Dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula do cursinho da PE de Química. E hoje a nossa aula vai ser sobre separação de misturas. Então, antes da gente começar a falar sobre os processos de separação, vamos fazer uma rápida introdução do que é, né, e por que a gente tem a tal mistura. Na química, tudo que a gente tiver de matéria, todas as coisas que a gente conhece, elas são constituídas por substâncias ou por misturas. Então, quando a gente está falando somente de substâncias, a gente pode entender que elas podem ser formadas por elementos de mesmo átomo ou por mais de um elemento. Então, a gente consegue entender substâncias de duas formas. Ou elas podem ser substâncias simples, porque nós vamos ter formações de apenas um tipo de elemento químico, ou substâncias compostas, no caso elas podem ser formadas por mais do que um elemento químico. Tudo bem. E aí, a gente chega na tal mistura. Por quê? As misturas, elas são sistemas formados por uma ou mais substâncias, seja elas simples ou compostas. Então, quando a gente fala, por exemplo, quando a gente pega ali a água com açúcar e mexe bem, a gente não consegue mais identificar o que tem dentro daquele copo, nós chamamos isso de misturas homogêneas. Por quê? Nós misturamos duas coisas diferentes e encontramos uma, né, e depois depois que nós misturamos bem, encontramos lá no copo apenas uma fase. A gente não consegue identificar o que tem lá dentro, só consegue ver que tem uma coisa que está totalmente uniforme. É isso que nós chamamos de misturas homogêneas. Já se a gente pegar uma água e colocar muito açúcar ao ponto de saturar essa solução, você não consegue, mesmo que você tente misturar muito, você não consegue encontrar uma única fase. Você vai encontrar ali no copo a água com açúcar no fundinho. Ou seja, isso é um tipo de mistura heterogênea. Porque você, ao identificar o copo, você não vê apenas uma coisa homogênea, você vê ali duas substâncias diferentes. Então, como resumindo aqui, né, só para a gente olhar, né, o que a gente fez, nós temos a matéria, ela pode ser composta de substâncias ou de misturas, e as substâncias elas podem ser simples, se tiver apenas um tipo de elemento, ou compostas, se tiver dois tipos de elemento. Já a mistura, que é formada por essas substâncias, seja elas simples ou compostas, nós podemos ter as misturas homogêneas, quando a gente mistura tudo, você encontra no fim aqui uma solução que você só vê uma fase, e as misturas heterogêneas, que depois que você mistura tudo aqui, você encontra a solução com mais de uma fase. Então vamos começar agora a falar sobre os processos de separação que existem. O primeiro que a gente vai falar é sobre a catação. A catação é um processo de separação para misturas heterogêneas, ou seja, entre sólidos, né? E consiste basicamente em você recolher essas partículas que você quer, a partícula de interesse, com as próprias mãos, ou também pode estar utilizando algum instrumento, uma pinça, por exemplo, né? É um processo bem simples, né? E pode ser feito quando essas partículas elas têm um tamanho relativamente grande. Porque se ela for muito pequenininha, a gente não consegue fazer essa separação ali com a mão, por exemplo. A gente precisa de um outro processo de separação que a gente vai ver um pouco mais pra frente. Né? Então, quanto maior forem essas partículas, mais eficácia a gente tem. Como, por exemplo, né, uma coisa que a gente faz muito no dia a dia é escolher feijão para cozinhar. Né? Então, esse é um processo bem simples e é um exemplo mais prático que a gente conhece sobre o processo de catação. Na indústria também é muito utilizado, por exemplo, para você fazer reciclagem, né? Onde às vezes as pessoas ficam separando ali, né, os tipos de papel, de plástico. Esse também é um processo de catação. Vamos para o próximo, que é o processo de levigação. O processo de levigação
para separar, é um processo de separação granulométrica também de misturas heterogêneas entre os sólidos granulares que vão ser separados pelas diferenças de densidade. Então, esse processo, ele consiste em efetuar o arraste dessas substâncias através da adição de um líquido. Normalmente se utiliza água. E os sólidos mais densos vão se manter no recipiente e os menos densos vão acabar sendo arrastados por esse fluido. Ele é muito utilizado na separação de misturas que têm metais pesados, mas também pode ser aplicado para outras misturas, né, como, por exemplo, separação de rochas, folhas, né, onde a rocha, por ser mais densa, acaba ficando no recipiente, as folhas, por exemplo, acabam sendo arrastadas pela força da água. É muito utilizado também no processo de garimpo do ouro, né, que eles têm uma bacia ou uma rampa de madeira, que o garimpeiro adiciona uma porção de terra que ele pega do solo, né, e através do arraste da água corrente do rio, a terra e a areia são arrastados pela corrente da água e no fundinho lá da onde ele está utilizando permanece as pepitinhas de ouro e as partículas. Então, esse é um processo muito utilizado no garimpo. O próximo processo é o processo de decantação. Ele é um processo para separar dois ou mais líquidos de diferentes densidades entre sólidos e líquidos, né? Esse processo ele é bastante simples e ele é muito utilizado em laboratório e processos de operações unitárias também nas indústrias. Ele consiste basicamente em alocar uma mistura num recipiente adequado, né? E deixar esse recipiente em repouso sobre uma superfície, de preferência plana e estável, né? Para que ele se mantenha todo uniforme. E a própria força da gravidade vai atuar sobre essa mistura de forma que vai decantar, ou seja, ele vai ficar todo embaixo, como por exemplo essa imagem que nós estamos vendo, da água e da areia. Quando você deixa ela em repouso, a areia vai se formar todo no fundinho ali do copo, ou seja, ela decanta por ela ser mais densa. E depois que a gente já tem o processo de decantação, a gente faz essa separação, né, dessas duas substâncias que ficou, a gente verte o líquido que fica na superfície com o auxílio de um bastão ou de um outro recipiente e mantém o que foi decantado no recipiente original. Né? Então, esse é um processo muito utilizado para separar sólidos de líquidos. O próximo processo que nós vamos ver é o de peneiração. É um processo mecânico de separação, onde os diferentes sólidos que compõem a mistura passam por sistemas de peneiras com diferentes malhas, onde parte desses granulados vão ficar retido e a outra parte vai passar pelo vão da malha. Então, a gente fala assim, é um processo de peneiras, porque às vezes a gente tem vários tamanhos de partículas diferentes e um tipo de malha só da peneira não é suficiente. Então a gente precisa de malhas cada vez menores para ir separando cada vez mais, né? Quanto mais a gente precise dessa misturinha. Então, através da movimentação do sólido, né, sobre a malha dessa peneira, os grânulos menores, eles vão passando pela malha e os maiores vão ficando. E aí você pega os menores dentro de um recipiente e os maiores que ficam no outro, você tem essa separação. O processo de ventilação é um processo físico, né, de separação de misturas entre sólidos que possuem densidade muito diferentes, ou seja, não tem transformação química para que ocorra essa separação dos componentes.
é onde o sólido menos denso vai ser arrastado por uma corrente de ar aplicada sobre essa mistura e vai ter essa separação, porque o mais denso vai acabar ficando retido, né, na onde ele estiver, seja numa esteira, seja numa mesa, né? É um processo de mistura muito utilizado para aplicação agrícola, por exemplo, nas colheitas, né? Onde você tem a separação dos grãos e de folhas e cascas. Vamos para o processo de dissolução fracionada, né? Que é a dissolução fracionada, ou também chamada de extração por solvente, é um processo inicial para a separação de misturas heterogêneas compostas por dois ou mais sólidos, onde a gente vai adicionar dentro dessa mistura um solvente. Normalmente se utiliza água, né? E um dos compostos sólidos ele vai acabar sendo solubilizado. Então, após realizar essa solubilização, a mistura passa por um processo normalmente de filtração, né, onde os outros sólidos vão ficar retidos no papel e o que é solubilizado ele vai ser filtrado. E aí você pode, né, pode ir adicionando outros tipos de processo para cada vez você ter essa mais separadinho. Mas ele consiste basicamente em separar essa mistura que você tem, adicionando um líquido que vai solubilizar uma outra substância. E aí você vai conseguir ter essa diferenciação, e aí você consegue, a partir de outros processos, separar eles, né, e ter essas duas substâncias separadinhas como a gente queria. Vamos falar agora um pouquinho sobre a flotação. A flotação é um processo físico também de separação de misturas heterogêneas, que ela consiste em adicionar bolhas de ar ao meio para que as partículas que estiverem em suspensão no líquido se juntem nessas bolinhas e forma ali uma espuminha cheia daquelas partículas que a gente quer separar. E aí, como ficou bem separadinho, essa espuminha formada por cima, essa espuminha com essas substâncias que a gente quer ficou ali para cima, a gente consegue facilmente remover elas. Esse processo ele é o contrário do que acontece na sedimentação. Por quê? Nesse último método, as partículas em suspensão vão se depositando no fundo do recipiente pela ação da gravidade. Já no caso da flotação, as partículas que a gente quer, elas vão ficar sobrepostas ali em cima, que a gente vai conseguir retirar elas, por exemplo, de uma colher. Então, é um processo até mais fácil de se separar. Vamos falar agora da sinfonação. O processo de sinfonação, após, né, quando a gente tem, depois de alguma coisa decantada, por exemplo, ali o óleo e a água, que você tem uma separação mais fácil, se a gente consegue fazer a separação de um para o outro através do que nós chamamos de um sifão, ou seja, é um cano, né, com um formatinho ali especial, normalmente ele é feito de plástico ou de vidro, ele vai ser utilizado para escoar a água que tem de um recipiente para o outro. Pode ter diferenças de altura ou não, mas ele vai ser empregado sempre para separar através de um tubo, né? Para separar essa substância que está mais elevada, como por exemplo a água, vai ser transportada para um outro recipiente. Bom, então ele é um processo bem fácil e bem simples, mas ele é muito utilizado quando você tem só substâncias assim bem separadinhas. Ele é muito fácil de você conseguir separar. O processo de filtração é um método utilizado para separar sólidos e líquidos ou um fluido que está suspenso. Então, nós vamos fazer a passagem do líquido ou desse fluido através de um meio permeável, né, através de um filtro, que seja capaz de reter essas partículas mais sólidas.
Então, a gente tem filtrações em escala de laboratório, como por exemplo nessa foto que a gente tem, mas também existe filtração em escala industrial. Para ter uma filtração qualitativa, tem que ter um papel muito bom, tem que ter um papel de filtro muito bom. Ou placas de vidros, ou porcelana, dependendo do caso que você quer. O meio poroso pode também ser, por exemplo, uma camada de algodão, de tecido, né? Tudo depende do que você vai estar filtrando. Mas é muito importante a gente salientar que não necessariamente a gente precisa só de uma foto como essa, como a gente está acostumado a fazer. Por exemplo, quando a gente coa café de manhã, né? Você coloca o pó no filtro e passa água pelo café. Existem filtros muito maiores, né? Como eu falei, em escalas industriais, e é um processo bem utilizado para fazer separação. Vamos falar um pouquinho da centrifugação agora. A centrifugação é um processo utilizado para acelerar a decantação ou a sedimentação, onde o corpo mais denso da mistura, sólido líquido, né, vai depositar no fundo do recipiente devido à atração da gravidade. Esse processo ele ocorre através de um aparelho chamado centrífuga, que vai girar em alta velocidade, fazendo com que as substâncias mais densas sejam forçadas a se sedimentar, devido à ação dessa força centrífuga. Um exemplo da centrifugação no nosso dia a dia, por exemplo, é a máquina de lavar roupa, que ela possui, né, um tambor que gira em alta velocidade e a força centrífuga faz com que a roupa fique toda acumulada ao redor da máquina e a água seja descartada. E esse processo de separação também é muito utilizado em laboratórios para análises clínicas, para separar, por exemplo, componentes do sangue. Também ele é feito através de um processo de centrifugação. Vamos falar um pouquinho agora da floculação. O processo de floculação é, primeiramente, aonde a gente tem, por exemplo, ele é muito utilizado para tratamento de água, né, da Sabesp, porque você pega aquele líquido que tem um monte de impurezas misturadas dentro dele e você adiciona um coagulante, né? Depois de um tempinho, esses coagulantes eles vão se juntando com essas impurezas e formando pequenos flocos, eles vão formando alguns aglomerados de impurezas com coagulante. Depois que a gente tem essa floculação, a água ela é agitada por um tempo através de um agitador mecânico, a fim de que aumenta a dispersão desse coagulante. Depois disso, ele vai ser agitado lentamente, permitindo o contato entre essas partículas, fazendo com que elas se aglomerem e depois eles param de agitar e esperam que ela se decante e fique todo no fundo do reservatório. E aí esses flocos, né, formados depois são encaminhados para a etapa. Depois eles vão ser separados, né, por algum outro método. Depois que você tem já todas essas partículas decantadas, eles vão ser separados de alguma outra forma. Mas a floculação, ela consiste em você adicionar um coagulante dentro da mistura que você quer e depois de agitar bem, elas vão formar pequenos aglomerados de impurezas com coagulante e aí você para de agitar e espera um tempo, elas vão decantar e formar todo, né, o fundo daquele recipiente, de onde for, um aglomerado de coagulante de impurezas, que aí você, por algum outro processo de separação, você consegue retirar eles e deixar a sua água bem limpinha. O penúltimo processo que a gente vai ver hoje é o processo de destilação simples. O processo de destilação ele é baseado na separação que ocorre através do fenômeno de equilíbrio químico, de equilíbrio líquido, perdão, onde o vapor da mistura em questão, através da diferença de volatilidade entre os componentes da mistura. Esse tipo de separação
consiste no processo de separar misturas homogêneas, né, no caso que possuem somente uma fase, onde um soluto, que vai estar no estado líquido, vai estar disperso ou dissolvido dentro de um solvente, que também está no estado líquido. Então, basicamente, a destilação simples, ela funciona com a evaporação do solvente que vai estar presente nessa mistura, através do aquecimento, né? Então, você aquece toda essa mistura, possibilitando a quantificação do resíduo sólido, após completar toda a vaporização da parte líquida. E essa quantificação você consegue fazer através de balanças, né? Porque no final ele vai passar pelo outro lado. Então, a gente tem basicamente aqui, né, a nossa mistura, que você vai estar aquecendo ela através, por exemplo, de um bico de Bunsen, e todo esse vapor que está aqui, ele passa por, né, ele sobe aqui e entra dentro desse outro recipiente. E aqui dentro é o nosso condensador. Você vai ter entrada e saída de água, né? Então, você vai ter entrada aqui, entrada contínua de água fria, que vai estar resfriando todo esse vapor que vai passar por esse condensador. E ele vai transformar ele de vapor para líquido e ele vai sendo aglomerado aqui no outro recipiente. Por exemplo, aqui no Erlenmeyer. Então, você vai ter a mistura, porque essa solução vai ficar somente com uma parte da solução e todo o vapor que subiu para cá vai ser condensado e vai ser aglomerado dentro de outro recipiente. Ela é bem utilizada em laboratório, utiliza bastante, né, para fazer essa separação das misturas em laboratório, esse tipo de separação. E o último processo que a gente vai ver hoje é o processo de destilação fracionada, que é para você fazer a separação de misturas homogêneas entre dois ou mais líquidos ou gases com ponto de ebulição muito próximos. O que na destilação simples a gente conseguia deixar aquilo aquecido porque o ponto de ebulição era bem distante, aqui é como a gente tem um ponto de separação muito próximos um do outro. E eles vão se volatizar quase simultaneamente. Então, não é possível controlar esse processo, por exemplo, através de uma destilação simples. Então, esse processo de destilação fracionada pode ocorrer em pequena escala, né, em laboratórios para análise de pequenos volumes, ou em escala industrial, como, por exemplo, do petróleo, que essa é a figura que nós estamos vendo. A técnica é a mesma, seja ela em escala laboratorial ou escala industrial. O que vai mudar são os tipos de aparelho. Então, o processo de destilação fracionada, ele consiste basicamente em aquecer a mistura homogênea, lá que a gente recebe, em um recipiente apropriado, claro, né? E de acordo com a diferença de pontos de ebulição que compõem essa mistura, elas vão se volatizando e passando por uma coluna de fracionamento, onde elas vão sair através de canais que vão direcionando esses vapores para condensadores, né? E eles vão saindo através, então, quanto mais volátil for, elas vão saindo aqui e através de condensadores, elas vão se formando e vão se separando do outros, né? A cada um para o seu lado. Esse processo ele se repete sucessivamente, conforme as temperaturas de ebulição das substâncias que compõem essa mistura são atingidas pelo aquecimento, né? Separando todos os componentes das misturas em frações, e por esse motivo que se chama destilação fracionada. Tá certo? Então, pessoal, a gente viu agora todos os processos de separação. Lembrando que a gente pode separar desde ali de umas partículas sólidas, né, com volumes grandes que a gente pode separar pela mão, por pinça, ou até soluções muito homogêneas, como por exemplo, né, a gente viu para destilação fracionada. É muito importante a gente lembrar que tudo que a gente viu não é utilizado somente no laboratório. Todos esses processos de separação eles são utilizados e muito utilizados em escala industrial. Só que aí os equipamentos eles são muito diferentes, eles são muito maiores, mas o conceito é sempre o mesmo. Tudo isso que a gente viu é o mesmo conceito, porém, em grande escala. Tá bom? Agradeço a todos aí pela presença
por terem assistido a nossa aula. Qualquer dúvida, vocês podem procurar os monitores, né, da disciplina ou perguntar para procurar a gente pelo WhatsApp, que a gente está disposto a ajudar todos vocês. Tá bom? Muito obrigada e até a próxima aula.